A gente fala agora justamente sobre o impacto político dos atos do Dia da Independência, a repercussão dos eventos que tivemos nesse 7 de setembro. Temos mais um convidado, é o cientista político Mário Sérgio Lepre, professor da PUC do Paraná. Professor, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Vitor, boa noite a todos os telespectadores da Jovem Pan. Professor, pelo menos nos discursos dos principais políticos que já exibimos aqui ao longo do jornal de hoje, há um esforço de despolitização, né? Os discursos todos são no sentido de que a data não deve ser explorada para discursos políticos, para fins políticos. Será que isso é só da boca para fora ou há um compromisso de fato? Será que as ações acabam não justamente estimulando essa discussão política, aproveitando, tendo como pano de fundo o 7 de setembro, professor? Então, Vitor, na verdade, o 7 de setembro é uma data fundamental no Brasil. A independência do Brasil tem que ser comemorada. A independência do Brasil é um evento político, foi um evento político no passado e é um evento político. Por quê? Porque é exatamente a soberania do Brasil. A soberania do Brasil vem em 7 de setembro de 1822. Então, isso é algo que tem que ter um vigor dentro da pátria, né? E a gente até recentemente tinha um 7 de setembro em que a população era convidada, né? E a população ia, gostava, participava. Hoje o que a gente viu é um 7 de setembro que eu diria assim, parece mais um túmulo, né? Então eu não vejo que o governo possa comemorar isso. Por quê? Porque você não comemora o enterro, né, de uma festa tão importante para a nação brasileira. E a festa sem povo é uma festa que a gente pode dizer que é um fracasso. Porque o político sente isso, tá, Vitor? Na sua pergunta, é bom que a gente frise, porque todos os políticos, eles acompanham, sem dúvida alguma, aquilo que é de fundamental para a vida política dele, que é exatamente o respaldo que governos têm na sociedade. E não tenha dúvida, se você é político, você está vendo todas as transmissões, você está analisando, você está conversando com a assessoria, você está ligado na internet, porque hoje em dia a internet pega tudo, então pega todas as cidades do Brasil, tem imagens de tudo quanto é lugar, então os políticos ficam ligados. E aí, obviamente, que a gente tem um desdobramento a respeito disso, que é o seguinte, imaginar que, infelizmente, você tem um evento que foi um evento, eu diria assim, da tal da neodemocracia, né? O que seria essa neodemocracia? Democracia sem povo, né? Para não falar ditadura, né? Ô professor, e aproveitando isso que o senhor traz, o presidente Lula fez essa opção, né, por um 7 de setembro discreto, fez apenas a aparição protocolar hoje cedo no desfile em Brasília, chefiando as tropas, enquanto presidente da República, chefe das Forças Armadas, mas sem nenhum discurso. Ontem tinha falado em cadeia nacional de rádio e televisão, mas hoje apenas essa aparição protocolar no desfile em Brasília e já embarcou para a Índia para o evento do G20 que vai acontecer no final de semana. Será que essa tentativa de justamente esvaziar o 7 de setembro já não é parte de uma estratégia para evitar justamente que acontecesse isso que o senhor falava, ou seja, para que não houvesse um chamamento do presidente à sua militância, à população, para que as pessoas fossem às ruas e isso acabasse se tornando um fracasso, já antevendo a possibilidade de não haver adesão popular? O presidente opta pela estratégia de um 7 de setembro mais discreto, justamente para já se resguardar e ter essa justificativa de que foi um pedido dele próprio, que foi uma decisão de Estado não ter levado a população às ruas. Será que já é estratégico isso, professor? Então, Vitor, eu até imagino que de repente pode até ser, mas quando a gente observa a face do Lula no palanque, que você percebe a face da pessoa, os gestos gestuais, a Janja, os movimentos da Janja, a Janja sim, mais descontraída, parecendo assim, querendo que tudo estivesse dentro daquilo que é o script. Mas as atitudes do Lula ali, que a gente observou, não condizem com isso. Ou seja, a expectativa é de que você talvez, não quero politizar, mas eu quero público. Porque eu preciso de público. Presidente sem público, me desculpa, não existe, né? Porque você não governa para narrativas. E uma outra coisa é que a militância de esquerda não gosta do Dia da Pátria. Isso nós temos que dizer. Não tem como negar isso. Para eles, o dia
comemorativo, que é um dia que você tem eventos militares, basicamente, e sempre foi assim, porque é histórico, eles não compactuam com isso, entendem isso como algo que não é relevante no Brasil. Então, é algo desconectado. Eu acho que é por isso até que o governo passado, quando resgatou isso, que tinha sido jogado fora, até teve um ex-deputado chamado Aldo Rebelo, que disse uma coisa bastante interessante. Ele disse assim, Bolsonaro ele não se apropriou dos símbolos da nação. É porque os símbolos da nação estavam jogados ao meio da rua, estavam jogados no chão, então a bandeira estava jogada no chão. E aí, automaticamente, precisa porque as pessoas gostam disso. Né? A pátria brasileira, ela comove. O patriotismo é importante. E isso que a gente tem hoje, né, que começou agora no desfile do dia da data de hoje, é algo que, a mim, eu vejo exatamente como se fosse um túmulo. Então, é difícil de você acreditar que políticos observando isso, né, porque estava no palanque 10 ministros, um vice-presidente, o presidente do Congresso e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Sim, mas faltou o presidente da Câmara também, né? E na data de hoje você teve um partido, o Republicanos, que teve um dos seus quadros indicados para o ministério, dando uma nota, dizendo assim que ele, o atual ministro, vai ser ministro, assume um cargo de responsabilidade dele, mas que o partido continua independente, ou seja, você tem 39 ministérios e um partido sendo chamado, mas ainda dizendo-se independente. Por que essa nota na data de hoje? Por quê? Porque os eventos, eles, sim, são reflexos naquilo que é a expectativa do político. Então, o político, vendo isso, ele calcula, né? Por mais que você tenha distribuição de cargos, vantagens, orçamentos, etc., mas todo político observa. Olha, você tem um presidente que não tem público, e nessa data mesmo já viajou, não está mais no Brasil, e você tem um grande problema no Rio Grande do Sul, do ciclone, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que tem aí uma quantidade excessiva de mortes, e praticamente não há assim uma direção governativa nessa linha. Então, o que eu penso, Vitor, vou ser sincero, é que esse governo é um governo muito ruim, com uma narrativa de imprensa extremamente favorável. Aí a opinião do professor Mário Sérgio Lepre, professor da PUC do Paraná. Obrigado, professor, pela presença aqui com a gente nesse feriado. Uma boa noite, um ótimo descanso por aí. Até uma próxima. Obrigado, Vitor. Boa noite a todos.